mais uma porção da palavra de Deus através do Espírito do Senhor na vida desse pastor nesta noite, em o nome do Senhor. Com a igreja, o pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Alegria poder estar aqui mais uma vez. Deus abençoe pastor Isaías, pastora Janete, todos os irmãos, rever os amigos. Que Deus abençoe. Uma satisfação imensa poder estar aqui. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Depois vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 20, e o versículo de número 11. Êxodo, capítulo de número 3, Gênesis, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Se podemos ler, diga amém. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis e nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e colheram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 11. Que diz assim: e Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentado onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era um jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levastes, dize-me onde o pusestes e eu levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse: Mestre. E disse Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor, e disse tudo o que ele lhes disseram. Amém? Os irmãos podem estar sentados. Que Jesus abençoe a cada um de uma forma especial. Meus irmãos, estamos num culto de ceia, e é uma alegria muito grande participar com os irmãos desse momento tão especial. O culto mais esperado do mês, o culto na qual nós vamos assentar à mesa com Cristo, participarmos da comunhão, da intimidade, nutrirmos um relacionamento com Cristo Jesus, através da ceia do Senhor. Pelo caráter do culto, eu quero transmitir uma mensagem aos irmãos nessa noite, subordinada ao tema: restaurando a aliança no jardim. Todos nós sabemos, de cor e salteado, o motivo de estarmos presentes nesse ambiente, de estarmos participando deste momento,
participamos dessa intimidade, e é justamente porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, e por isso nós estamos aqui para rendermos graças ao nosso Deus, ao nosso Senhor, por tudo que Ele tem feito por nós. Mas o que nos chama a atenção é que a princípio da criação do homem, quando ele é colocado no jardim do Éden, o seu propósito de vida era a adoração a Deus na sua respectiva intimidade e na sua realidade de inocência. Quando Deus cria o homem, planta um jardim, coloca o homem no jardim, pela viração do dia, Deus descia ao jardim para poder se relacionar com o homem. E isso era periódico, era todos os dias, pela viração. No momento que o sol estava se pondo, Deus descia no jardim do Éden para receber a adoração de Adão. Perceba que hoje nós viemos a um ambiente como esse, cada um aqui denominado membro do corpo de Cristo, e na junção de todos os membros presentes, nós somos constituídos igreja. E no sentido de sermos constituído igreja, sendo nós o corpo de Cristo Jesus, e sendo Cristo cabeça da igreja, nós temos uma simplesmente missão de estarmos aqui, que é o quê? Prestar um culto a Deus. Mas no jardim era totalmente diferente. Não era Adão que ia ao culto, era Deus que vinha ao culto. Não era Adão que ia simplesmente adorar Deus, era Deus que vinha para se relacionar com Adão. Então que nós percebemos que no jardim do Éden, a princípio da criação do homem, o homem tinha o livre acesso à presença de Deus. O jardim do Éden era justamente o ambiente aonde Deus e Adão se relacionavam, aonde Deus e o homem se comunicavam, aonde Deus e o homem nutriam uma intimidade com Ele. Porém, Deus vai dar uma tarefa para Adão, quando Ele coloca Adão dentro do jardim. Deus vai dizer para Adão: Adão, eu estou te colocando no jardim para você proteger o jardim, guardar o jardim e lavrar o jardim. Você só tem 2 trabalhos: lavrar o jardim e guardar o jardim. Só que qual que é o problema que entra aqui? No capítulo 3, o autor vai dizer que a serpente, sendo a mais astuta das alimárias do campo, ela começa a dialogar com Eva. E perceba aqui, que Eva começa a dialogar também com a serpente. Entenda que a partir do momento que ela começa a ter essa comunicação, ela começa a andar por caminhos perigosos. Por quê? Porque a serpente, ela começa perguntando Eva, dizendo: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? A pergunta da serpente para Eva é capciosa. Por quê? Porque a serpente, Satanás, que está induzindo a serpente, ele não sabia qual era o fruto que Deus havia proibido, restringido de Adão e Eva comerem. Por isso que ele chega pela instrumentalidade da serpente, vira para Eva e faz uma pergunta para ela, dizendo: olha, Deus então disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim, então vocês vão morrer de fome. Ou seja, ele não sabe a fraqueza de Eva. Tiago, no capítulo 1, versículo 14, vai dizer que todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele é tentado conforme o seu mau desejo. E qual que é o problema de Eva aqui? Qual que era o mau desejo? A proibição do fruto. Satanás não sabia qual era o fruto, mas ele pergunta para ela, e o problema é que ela vai revelar a própria fraqueza deles, a proibição que Deus havia estabelecido. E então ele vira para ela e diz: já que Deus disse que não é para vocês comer de nenhuma árvore do jardim, vocês vão morrer.
Só que ela responde para ele e diz: não, Deus disse que nós podemos comer de todo o fruto que está no jardim, mas a árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não tocareis e nem comereis, porque no dia que vocês comerem, vocês certamente morrerão. O problema de Eva e Adão é justamente uma falta de comunicação aqui presente no jardim. Qual que era o animal? E o próprio apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, vai dizer que quando Adão e Eva pecaram, um cordeiro foi imolado na fundação do mundo, ou seja, no jardim. Quem era esse cordeiro? Justamente o cordeiro que transitava no jardim com Adão e Eva. E o que Eva fez? Trocou a companhia do cordeiro pela companhia da serpente. Quando ela dialoga com a serpente, e a serpente a induz a desejar o seu mau desejo, aquilo que era proibido, aquilo que Deus proibiu, o texto vai nos dizer que quando ela diz que a árvore revela qual era a árvore, é essa que está no meio do jardim, e Deus disse para nós não comer, porque no dia que comermos certamente morreríamos, a serpente, o diabo, dá-lhe uma contra-resposta, e ele vai virar para ela e vai dizer o seguinte: é mentira que vocês morrerão. Perceba, meus irmãos, que tudo aquilo que coloca a palavra de Deus em dúvida, eu preciso me afastar. Qual que era a palavra de Deus? Estabelecimento de uma proibição, de um limite. Não era para comer do fruto que estava no meio do jardim, a árvore do bem e do mal, não era para comer. Só que agora Satanás coloca em dúvida a própria palavra que saiu da boca de Deus. E ele diz: certamente vocês não morrerão. Esse certamente aqui, conjugado, quer dizer, Deus está mentindo para vocês, porque na verdade, Deus não quer que vocês comam do fruto do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus. O problema se revela nos olhos de Eva, porque agora ela vai olhar para a árvore, e ela convivia com aquela árvore, mas só depois da serpente lhe tentar no seu mau desejo, ela olha para a árvore, e o texto vai dizer: e viu Eva, que a árvore era boa para se comer, desejável para dar entendimento, e agradável aos olhos. E então ela foi lá, pegou e comeu. Quando ela come, os olhos dela se abriram? Sim ou não? Não. Por quê? Porque Eva não era o sacerdote. A palavra de guardar o jardim não era para Eva. A palavra de guardar o jardim era para Adão. Só que entra uma questão aqui, que quando, estamos no texto, que quando ela come, o texto vai dizer, e comendo ela pegou do fruto, levou para Adão, e comeu, e Adão comeu com ela. Quando o sacerdote comeu, os seus olhos se abriram, e eles caíram. Perceba aqui, que em toda a história, a mulher é sempre culpada nesse jardim. Só que a responsabilidade de guardar não é da mulher, é do sacerdote. O direcionamento da palavra foi justamente para o sacerdote: lavre o jardim e guarde o jardim. Quem deixou Satanás entrar no jardim? O sacerdote. Quem deixou Eva dialogar com a serpente? O sacerdote. E agora entra uma questão, porque depois que eles caem, eles sentem na necessidade que estão nus, sentem vergonha da sua nudez. Por que eles sentem vergonha da sua nudez? Porque justamente o pecado que nos arranca da presença, ele apresenta justamente a nossa incapacidade moral, espiritual. E quando eles pecam, pela viração do dia,
Deus vem. E quando Deus entra no jardim, o texto vai dizer que Deus procurou Adão. Mas como que Deus procurou Adão se ele é onisciente e onipresente e não encontrou Adão? Porque o texto aqui é bem expressivo em dizer que Deus procurou em sua presença e não encontrou Adão e Eva na presença. Antes de Adão ser expulso do jardim, Adão foi expulso da presença. E aí quando Deus chega no jardim e diz: Adão, cadê tu, Adão? E Adão estava escondido por detrás das árvores. E Adão vai virar para Deus e dizer: Senhor, eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi e me escondi. E Deus perguntou para ele: por que tu escondestes? Comestes da árvore que eu disse para não comer? E Adão deveria agir como sacerdote aqui, e ele não age como sacerdote. E mais uma vez ele transmite a culpa primeiro a Deus, depois a mulher que Deus havia dado a ele. Deus pergunta para ele: Adão, tu comestes do fruto que eu disse para não comer? E ele: Senhor, a mulher que tu me destes, ela me deu do fruto e eu comi. Covarde. O que Deus esperava dele? Senhor, ela errou, porém eu assumo a culpa. Senhor, ela fracassou, mas eu assumo a culpa. Porque a tua palavra foi direcionada a mim, eu estou assumindo a culpa. Eu estou assumindo a culpa. E então, quando Deus vai perguntar para a mulher, e a mulher vai dizer o seguinte: Deus pergunta para ela: por que tu comestes do fruto? E ela vira para Deus: Senhor, ela não coloca a culpa na serpente. O verbo enganar aqui, que ela diz que a serpente enganou ela, tem outra tradução que diz o seguinte: a serpente me decepcionou. Só decepciona quem é íntimo, só decepciona quem é próximo, só decepciona as pessoas que nós acreditamos que elas seriam alguma coisa e na verdade não foram. Ô glória! Então, irmãos, precisamos observar isso, porque a partir do momento que ela vira para Deus e diz: Senhor, foi a serpente que me enganou e eu peguei do fruto e comi. Ou seja, Senhor, eu me decepcionei com a serpente. É claro, porque quem abandona a companhia do cordeiro para andar com a companhia das serpentes, acaba se envenenando. E então, no capítulo 3, no versículo de número 15, Deus vira para a mulher e diz: porém inimizade entre ti, diz para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, e sua semente lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Deus começa uma sentença da serpente até o último, que era Adão. E para a serpente Deus dá uma sentença que ela se arrastaria unicamente. Para a mulher, Deus vai dizer, versículo 16 do capítulo 3: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Somente duas sentenças. Para Adão, coitado do Adão, Deus vira para ele, no versículo 17, Deus diz: para você, Adão, porquanto deste ouvido à tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo. Deus, ora nenhuma, culpa a serpente e culpa a Eva. Deus transfere a culpa para Adão dizendo: eu te ordenei, mas você comeu. E comestes da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita, primeira sentença, maldita é a terra por tua causa. Segundo, com dores comerás dela todos os dias. Meu Deus.
espinhos e cardos também te produzirá. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. Quinto, sexto, no suor do teu rosto comerá o teu pão. Aquilo que a terra dava sem Adão precisar plantar, apenas lavrar, que é cuidar. Agora ele precisa plantar, ele precisa arar, ele precisa suar o seu rosto para poder comer. E então Deus dá a última sentença: e tu morrerás, porque tu agora é pó, e ao pó tu tornarás. Então o fracasso do primeiro Adão, em Gênesis, no capítulo 3, refere-se uma quebra de aliança no jardim. Foi quebrado, o pecado entrou. Paulo vai dizer, capítulo 5 de Romanos, por causa do pecado de um homem, o pecado entrou no mundo, e a morte passou a todos os homens. Por isso que todos são dignos de morte, porque o salário do pecado é a morte. Só que Paulo ainda vai continuar dizendo, mas mesmo diante do erro de um homem, que é o primeiro Adão vindo segundo a carne, mais será abundante a vinda do segundo Adão, que não é segundo a carne, mas é segundo o Espírito. E por causa da escolha de um homem, por causa da vida de um homem, que é o segundo Adão, a graça veio, e a graça passou a todos aqueles que nele crê. O segundo Adão, eu estou sentindo a presença de Jesus. O segundo Adão, ele vem para mostrar para o primeiro o que é dar a vida pela sua noiva. O segundo Adão vem mostrar para o primeiro que mesmo a noiva não merecendo a salvação, mesmo a noiva não merecendo o perdão, ele disse, bateu no peito e diz, eu vou para a cruz, eu vou morrer na cruz, eu vou pagar o preço por ela, eu vou substituí-la na cruz do Calvário. Espio neclo meneca sou eu não falar mais que não tô é sério. Aleluia! Glória a Deus. Perceba, meus irmãos. Estou sentindo Jesus aqui. Perceba que a partir do momento que ele peca, abre um abismo. Isaías 59, versículo 2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O homem estava separado de Deus, havia um abismo, era impossível o homem se chegar até Deus. Mas aí que entra a questão. João, no capítulo 1 do seu evangelho, ele vai dizer o seguinte: no princípio, ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E então, a palavra se encarna, porque agora ele é a luz que vai andar diante das trevas, conduzindo os homens que estavam nas trevas, para a maravilhosa luz, que é a presença dele. Depois que Jesus vem, ele vem assumir a responsabilidade que era minha e sua. Porque Jesus, ele não é aquele que transfere responsabilidades, ele é aquele que assume responsabilidades. Jesus, ele simplesmente não é aquele que fica colocando culpa nos outros, mas ele é tão interessante, ele é tão terrível, que ele pegou a culpa daqueles que pecaram. E ele disse, coloque sobre mim, lance sobre mim, porque eu suporto. E olha que interessante, que quando ele vem, ele desce ao Jordão para ser batizado por João Batista. E o cordeiro que foi imolado no jardim havia feito uma expiação,
E expiação quer dizer cobertura. E essa cobertura passou a todo o ofício sacerdotal no tabernáculo. Todo sacrifício anual que acontecia simplesmente uma expiação. O que é expiação? Cobertura. O pecado não era tirado, o pecado era coberto. Aí Jesus vem diante do Jordão e João Batista está lá batizando. E quando João Batista olha e vê que Jesus está chegando, ele para a pregação, porque a presença dele é mais importante do que o pregador, a presença dele é mais importante do que a igreja, a presença dele é mais importante do que o culto, a presença dele é mais importante do que qualquer coisa. Por isso que quando ele chega no culto, algo extraordinário acontece. Aramassone candaraiaçé. Ele entra no Jordão, diante do Jordão, e quando João Batista olha ele para a sua pregação, e ele chama a atenção de todo mundo que estava ouvindo, e ele começa a dizer, João capítulo 1, versículo 29, ele começa a dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, ele não cobre pecado, ele tira o pecado do mundo, esse é perfeito, ele veio tirar o pecado do mundo. Ah, meu Deus do céu, aleluia! Ah, Jesus! Ele não cobre, ele arranca. Por isso que quando alguém tem um encontro com Cristo Jesus, a vida dele nunca mais é a mesma. Ele tem uma conversão de caminho de verdade. Ele está trilhando o caminho, mas é igual Saulo quando encontrou Jesus no caminho de Damasco. A pessoa muda, sabe por quê? Porque é impossível encontrar Jesus e continuar do mesmo jeito. Ai, meu Deus! Aleluia! O Cordeiro que tira o pecado do mundo. O homem é separado de Deus por causa do pecado. Cristo é aquele que reconciliou o homem com Deus através da cruz. Agora perceba que Jesus, na sua condição, ele vai passar pelo deserto. E agora nós precisamos estabelecer alguns parâmetros aqui. Porque tem muita gente que diz o seguinte: Jesus sofreu o que ele sofreu e suportou o que ele suportou porque ele era Deus. Mas ele não veio como Deus. E eu vou provar na Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Paulo vai dizer: ora, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou. O que é aniquilar? Arrancar, extirpar, excluir. Aniquilou a sua forma divina, tomando que forma? De homem, fazendo-se semelhante aos homens e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, que deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho dos que estão no céu, na terra e até os que estão debaixo da terra se prostrem e comecem a confessar: só Ele é o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele vem na sua condição humana, e depois que ele é batizado, ele passa pelo deserto. No deserto Jesus é tentado 3 vezes. Quantas vezes? 3 vezes. Da mesma forma que Adão e Eva foi tentado no jardim. Porém o ambiente é diferente. Por quê? Porque o ambiente não deve te influenciar, porque o seu caráter não está firmado diante das influências do ambiente. O seu caráter está firmado naquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Ou seja, Adão cai no jardim, só que Jesus sai vitorioso no deserto, porque Satanás chega para ele na mesma indagação e interrogação que ele virou para Eva, dizendo para Eva: olha, Deus disse que não é para comer de nenhuma árvore do jardim. É isso então? Ele vira para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas por que Jesus não cai no deserto? Porque quando ele é batizado por João, o
Batista, o céu se abre. O Espírito Santo vem como uma pomba, pousa nos ombros de Jesus. E uma voz lá do céu começa a dizer: este aí é meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus ouviu uma vez que ele era filho, e Satanás tentou corromper a palavra de Deus, mas ele era a palavra encarnada. E ele vai dizer: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Satanás, por muitas das vezes, quer simplesmente colocar em dúvida a palavra que Deus te direcionou. Mas deixa eu te dizer algo aqui: aquilo que Deus falou, está falado. Pode levantar o inferno, pode levantar o governo, pode levantar quem for, mas a palavra está decretada. E palavra decretada não volta atrás. Arabassore ne canaraia, sai mandaraia, só mandaraia. Eu estou sentindo a presença de Jesus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Agora perceba comigo. Nas mesmas 3 interrogações que Satanás tenta Adão e Eva no jardim, Jesus é tentado no deserto. Satanás, pela segunda vez, pergunta: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Só que o que acontece? Jesus havia rebatido Satanás pela Bíblia, pela palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Na segunda tentativa, o diabo, sem vergonha, ele vira para Jesus e diz: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Mais uma vez ele quer colocar em dúvida a identidade de Jesus. Mas só quem sabe quem é filho não se preocupa com opiniões de quem não faz parte da família. Tu não pegou, mas deixa para lá. Agora perceba comigo que quando ele fala: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, olha, agora ele está citando as escrituras. Está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te salvarão, e não acontecerá mal algum em ti. Ele rebate Jesus, biblicamente falando. Mas o interessante é que Jesus vira para ele, e deixa eu dizer algo para vocês aqui: palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus. Não é palavra de Deus. Aí Jesus vira para ele: Satanás, lá também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, porque ele não é tentado. Satanás percebe, segundo, agora vai para a terceira, a tríplice tentação: concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida, aquilo que fez Adão e Eva cair no jardim. Satanás tenta fazer Jesus cair no deserto. Ele pensou: é muito mais fácil fazê-lo cair no deserto do que o casal que foi derrubado no jardim. E então ele percebe que pela Bíblia não dá como rebater Jesus, é difícil. Então ele leva Jesus para o alto de um monte, e lá ele começa a mostrar todos os reinos, ele começa a mostrar todas as riquezas. E o que acontece? Ele fala assim: agora me proste diante de mim e me adora, que eu te darei tudo isso. E Jesus, pela terceira vez: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás.
cai no jardim. Ele não cai no deserto, melhor dizendo, como Adão e Eva caíram no jardim. Mas agora, Jesus venceu no deserto. E para onde que Jesus vai agora? Para um jardim. Ele termina a ceia com seus discípulos. E ele vai ao Monte das Oliveiras. Perceba, Monte das Oliveiras. Em cima do Monte das Oliveiras havia uma planície que dava acesso a um jardim chamado Getsêmani. Quando Jesus entra no Monte das Oliveiras, que ele tem acesso ao monte, ele deixa 8 dos seus discípulos. Pega Pedro, Tiago e João, vai mais adiante, na entrada do jardim do Getsêmani. Deixa Pedro, Tiago e João, e ele sozinho entra no jardim. E o que me chama a atenção nisso aqui é, Getsêmani quer dizer prensa. O Monte das Oliveiras, o nome já diz, era uma plantação de oliveiras. E o jardim do Getsêmani era o lugar onde ele prensava. Eles prensavam aquelas oliveiras. E a Bíblia Sagrada chama Jesus de quê? Oliveira verdadeira. Ou seja, o único que era verdadeiro para poder entrar na prensa era Jesus. Por isso que os discípulos não entram no jardim. Ele estava ali para ser prensado. Mas Jesus não deixou o azeite. E quando nós trazemos isso para um contexto bíblico, nós entendemos que Jesus faz uma etapa de 3 dentro do jardim. Ou seja, para quem entende qual era o ofício do sacerdote no tabernáculo, vai entender o que eu vou dizer aqui agora. Ou seja, no tabernáculo havia o átrio, o lugar santo e o santíssimo. O levita entrava até no átrio. O sacerdote entrava até no lugar santo, e o sumo sacerdote, entrava dentro do santíssimo. Ou seja, Jesus pega 8 dos discípulos, deixa no átrio. Pega 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, deixa no lugar santo. E ele sozinho entra no santíssimo. Mas todo sumo sacerdote que entrava no santíssimo do tabernáculo, ele deveria levar um sacrifício e deveria aspergir sangue diante da arca da aliança. Jesus era o quê? A oliveira verdadeira, o sumo sacerdote perfeito pela ordem de Melquisedeque, segundo a carta aos Hebreus. E também Jesus era o cordeiro que tira o pecado do mundo, segundo João Batista. Ele entra dentro do jardim como sacerdote, como sacrifício e como oliveira. Só que quando ele é prensado, não sai azeite, sai sangue. Ele precisava deixar sangue no Santíssimo. E então ele é acometido por uma angústia, por uma necessidade, o seu emocional é abalado. E Jesus é acometido por um efeito muito raro, conhecido na medicina como hematidrose, aonde os seus poros dilatam, e os seus vasos sanguíneos explodem, e o sangue começa a sair pela pele. A angústia e a pressão que a oliveira estava sofrendo foi tamanha, que ele começou a transpirar sangue dentro do jardim. Como cordeiro, ele deixa sangue. Como sacerdote, ele conduz o ritual. Como oliveira verdadeira, ele produz o maior azeite de todos, que foi aquele que pagou os seus pecados, que foi aquele que te comprou, que foi aquele que te resgatou, que foi aquele que te remiu. Quando ele termina de orar, ele se levanta, seus discípulos estão dormindo. Aleluia. Ele acorda os discípulos. Acontece isso 2 vezes. Ele olha para a entrada do monte, está vendo uma multidão,
guiada por um dos seus discípulos, Judas. Prendem Jesus, levam Jesus para ser julgado. Jesus é julgado na madrugada por Anás. Depois manda Jesus para Caifás. Não encontram nada em Jesus. Não encontram nenhum crime, nenhum pecado. Não encontram nada, ele era perfeito, santo. Levam Jesus para Pilatos, governador da Judeia. Pilatos interroga Jesus, mas não encontra nenhum crime que seja condenatório. Manda Jesus para Herodes, Antipas. Porém, não encontra nada, devolve Jesus para Pilatos. A questão aqui é que a turma queria que Jesus morresse. A necessidade dos religiosos daquela época era matar Jesus. Eles queriam matar Jesus. Pilatos não encontra nenhum crime, nenhum mal que condene Jesus. Só que é véspera da Páscoa. E Pilatos segue uma tradição da cultura judaica: soltar um prisioneiro e condenar o outro. Pilatos pega tentando redimir. Ele pega o pior dos prisioneiros, representando a nossa condição moral, representando a nossa condição espiritual. Pilatos manda que chame Barrabás. Coloca Barrabás do lado de Jesus. Coloca Jesus. E ele vira para a multidão e pergunta: quem que vocês querem que eu solte? Jesus o Cristo ou a Barrabás? E a multidão começou a gritar: queremos Barrabás. Queremos Barrabás. Solte Barrabás. Pilatos solta Barrabás. E pergunta agora: o que vocês querem que eu faça com esse Cristo? E a multidão começa a gritar: crucificam. Crucificam. Jesus é entregue aos soldados romanos. Jesus é colocado diante do pátio do açoite. Pega um chicote chamado azorrague. Tinha 12 tiras, bolas de chumbo nas pontas, osso de carneiro e às vezes metais. Jesus foi açoitado não segundo a cultura judaica, mas Jesus passou pela cultura dos romanos no seu açoite e no seu sofrimento. Os judeus, diante de uma quebra da lei judaica, açoitavam aquele que tinha pecado, uma quarentena de açoite menos uma. Os romanos não. Os romanos açoitavam o prisioneiro até eles não terem mais força para bater. Pegaram o meu Jesus, pegaram o seu Jesus, açoitaram ele até se esgotarem de tanto bater no nosso Salvador. E Jesus não dizia nada. Jesus calado. Jesus sem nenhuma expressão, calado. Sabe o que é amor sacrificial? Amor sacrificial é isso. É amar quem não merece ser amado. É morrer para quem não merece. Por isso que definição de graça é favor não merecido. E definição de misericórdia é dar àquele aquilo que ele não merece. Nós não merecíamos o amor de Deus, mas ele teve misericórdia de nós. Nós não merecíamos a graça, mas mesmo assim o amor dele nos alcançou. Tiram Jesus do açoite, colocam Jesus assentado no trono, pegam uma coroa de espinhos. Na sentença de Adão, aleluia. O que que Deus falou que ia nascer por causa do reino do pecado? O que que ia nascer? Cardos e espinhos. Espinhos
representava o governo do pecado sobre a humanidade. Quando ele veio, e eles disseram: a única coroa que nós temos para você, ó rei, é uma de espinhos. E o que é que Jesus disse? Me dá a coroa de espinhos, porque agora eu estou assumindo o governo, e eu estou destituindo o pecado do poder, eu estou destituindo o Satanás do poder, e eu estou assumindo o poder da vida agora, e eu estou atribuindo a graça àqueles que pecaram. Que não, we vou esse mandaraias. Só tenho a coroa de espinhos, me dê ela, me dê ela, coloque aqui. Colocaram a coroa de espinhos na cabeça do nosso mestre. Pegaram uma cana, bateram na cabeça de Jesus para que os espinhos perfurassem a fronte de Jesus. Pegaram um patíbulo, amarraram sobre os ombros de Jesus, nas suas mãos, e obrigaram Jesus a carregar esse patíbulo por 600 metros até o alto do Gólgota. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que uma multidão, que quando Jesus estava entrando em Jerusalém, jogava folhas de palmeiras e cantava Hosana, Hosana, agora estão gritando dizendo: crucifica esse homem, mata esse homem. E Jesus, na sua oração, era para que Deus perdoasse aqueles que estavam lhe afligindo. Jesus subiu ao alto do Gólgota com o patíbulo nos ombros. A estirpes, que era a arte vertical da cruz, estava enfincada no chão, esperando apenas o encaixe do patíbulo. Quando chegaram, desamarraram as cordas, pegaram pregos de 17 centímetros, pregaram a mão de Jesus. Foi pregar outra. Encontraram um problema, por quê? Porque a cruz era feita 3 dias antes, sob medida do condenado. A cruz não era de Jesus. A cruz era sua. A cruz era minha. Era de Barrabás. Salmo 110. Quando o salmista vai dizer que quando espicharam os seus ossos até desconjuntarem, foi no sentido de quando amarraram uma corda nas mãos de Jesus e espicharam-na até dar no lugar aonde ele seria pregado. Pregaram a outra mão de Jesus. Levantaram Jesus na cruz, pregaram os seus pés, colocaram uma placa: esse é Jesus, Rei dos Judeus. Eu sou apaixonado em falar sobre Jesus. E eu amo porque todas as vezes que eu prego sobre Abraão ou Isaac, eles não se fazem presente. Quando eu prego sobre Davi, ele não se faz presente. Mas quando eu prego sobre Jesus, quando eu falo sobre o autor e o consumador da nossa fé, ele é o único personagem histórico que quando a sua história é contada, ele se faz presente. E ele está aqui nessa noite, ele veio aqui nesse culto, ele veio participar desta reunião, dessa intimidade na qual nós vamos participar com ele, para poder dizer para você: se você está aqui hoje, é porque alguém teve a consciência e a capacidade de sacrificar por você, teve alguém que teve um amor e deu tudo por você. Aleluia. Jesus está na cruz. Jesus entrega seu espírito, morre. Jesus morreu. Os discípulos estão decepcionados. O nosso mestre está morto. E eles estão escondidos com medo. Passa a sexta-feira. Passa o sábado.
Estou correndo para podermos encerrar. Chega no domingo pela manhã, uma mulher que é apaixonada por Jesus, uma mulher que ama a presença de Jesus. Ela custa esperar amanhecer o dia. Na verdade, o texto diz que o dia nem havia amanhecido ainda, e ela já desceu com um balde, com um pote, com um vaso de mirra ao encontro do corpo de Jesus lá no sepulcro, porque a ideia dela era: eu não vou deixar o corpo dele apodrecer, eu não vou deixar o corpo dele se perder, eu vou lá para derramar perfume sobre ele. Mas quando ela chega no sepulcro, a pedra que estava sobre o sepulcro está removida. E quando ela vê que a pedra está removida, ela olha para dentro do sepulcro e não encontra Jesus. Então ela olha para o lado e ela vê que tem 2 anjos. E os anjos perguntam para ela: mulher, por que tu está chorando? Mulher, por que tu está desesperada? Mulher, por que o do teu pranto? E ela disse: levaram o corpo do meu Senhor, ele não está aqui. Aonde colocaram o corpo do meu Senhor? Cadê ele? Ela não sabia onde estava. Só que quando ela levanta os olhos, ela vê quem? Um jardineiro. E por que tinha que ser um jardineiro? Porque o jardineiro venceu no deserto. O jardineiro venceu no jardim. O jardineiro venceu na cruz. E agora o jardineiro se apresenta para ela: estou restaurando a aliança do jardim. Estou restaurando a aliança que foi perdida no jardim. Estou restaurando a aliança que foi quebrada no Éden. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Se coloca de pé. Já estou encerrando, se coloca de pé. Só tenho 10 minutos aqui. Convida aqui a banda, a equipe de louvor. Já estou encerrando. Deus, Ele quer derramar uma graça sobre a sua vida. Deus quer derramar uma unção sobre a tua casa. Aleluia, Jesus. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: eu vim aqui para poder restaurar alianças. Eu vim aqui para poder restaurar intimidade. Aquilo que foi perdido, eu sou aquele que posso restaurar. Aleluia. Mas voltando para o texto, para podermos encerrar, ela olha para ele e vê que ele é um jardineiro. Alguma coisa na mão dele o identificou que ele era um jardineiro. Ele estava cuidando do jardim do sepulcro. E então, quando ela vira para ele, ele pergunta: mulher, por que tu está chorando? Qual é o teu problema? E ela vira para ele e diz: foi você que levou o corpo do meu Senhor? Ela está chateada, e pela sua angústia ela não consegue ver que era Jesus. E então Jesus vira para ela e diz: Maria. Ela vira para ele e diz: mestre. Ela sai correndo para abraçar Jesus. Só que Jesus diz para ela o seguinte: não me detenhas ainda, porque eu não subi. Porque antes de subir eu decidi restaurar o jardim. Antes de subir eu decidi restaurar a reputação da mulher. Antes de subir eu vim aqui para dizer para você: Eva levou a notícia errada para Adão, mas agora vai para os meus discípulos e leva a notícia certa, dizendo: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele ressuscitou. Araia sera mandaraia soneca mandaraia sé. Aleluia. Aplaude o nome dele, glorifica o nome dele. Plano pra selar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou.
restaurando o jardim aqui nessa noite. Deus está restaurando intimidade aqui nessa noite. Oh, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele sacrificou por tua causa. Ele morreu por tua causa. Se estamos aqui nessa noite, se vamos participar do corpo e do sangue dele, é porque ele nos amou primeiro. É porque ele entregou a sua vida por nós. Oh, Jesus! Aleluia! Recebe a presença dele aí, recebe a graça dele aí, recebe essa presença aí. A presença do homem de Nazaré no nosso nome. Aleluia! Espírito da bandeira, basura, da bandeira, e a sua bandeira, Jesus! Aleluia! Deus sobre nós aqui, há uma presença de Deus sobre nós aqui. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele vive. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor nessa noite. Ele está aqui, Ele não foi embora, Ele venceu por você e Ele está junto com você, Ele não vai te abandonar. Ele venceu para estar junto. Aleluia, aleluia. Você está limpo pela palavra que Ele tem falado. Por isso que você não é servo, você é amigo. Tem um amigo aqui que você pode contar com ele em todas as horas da sua vida.